Olá! Como você já sabe, nós estamos aqui numa jornada de 3 aulas aqui no nosso canal do YouTube sobre o preparo químico-mecânico. Essa etapa tão importante do tratamento de canal. Na primeira etapa, ou melhor, na primeira aula, nós abordamos as questões relativas à mecânica, né, ao trabalho das limas no interior do canal. Na segunda aula, nós trabalhamos as questões químicas, que é a ação das substâncias químicas auxiliares que nós usamos no interior do canal. E nessa terceira aula, a nossa proposta é abordar as questões biológicas, ou seja, nós vamos falar das bactérias e do papel das bactérias no interior do canal e o que elas fazem, quais são as consequências dessas bactérias no interior do canal, porque nós sabemos que existem situações clínicas em que as bactérias estão presentes no interior do canal e elas causam problemas de saúde ao nosso paciente. Então, só para provar, né, você já sabe, mas para deixar bem claro a ação das bactérias, o impacto e as consequências dela à saúde bucal, eu trouxe um caso clínico primeiro, para a gente entender a importância de se saber o papel dessas bactérias na doença que tem origem endodôntica, né? Então, nesse caso clínico, é um caso de um paciente jovem, de 14 anos, um adolescente, na verdade, que apareceu lá, procurou serviços do nosso curso, né, do curso de especialização, você sabe, eu sou professora e coordenadora de cursos de pós-graduação. Os cursos são modulares e num desses módulos, esse paciente apareceu com queixa de dor de dente, ele também tinha um comprometimento sistêmico, ele tinha febre, mal-estar, e quando a gente examinou, era um caso de abscesso, um abscesso agudo, e nessa imagem você vê aqui um exame tomográfico, era um dente que já tinha passado por um tratamento endodôntico, que não foi muito bem conduzido da primeira vez, então ele tem essa área aqui, ó, hipodensa no exame tomográfico, sugerindo uma lesão já que se comunica aqui, ó, uma lesão endopério. Então, tinha secreção purulenta, inclusive, clinicamente, quando você fazia uma pressão nesse dente, a secreção purulenta, ela tornava-se visível. E aí, quando fizemos o exame, porque lá no instituto nós temos um tomógrafo, graças a Deus, então facilita nosso diagnóstico, né, por exames de imagem, e aí uma aluna nossa foi conduzir esse tratamento. Lógico, o primeiro passo foi desobturar esse dente que tinha tido uma intervenção primeira. Isso aconteceu no dia 24 de janeiro de 2020. Como o nosso curso é modular, nessa etapa ele foi medicado sistemicamente, foi desobturado o canal e foi deixado com medicação intracanal, exatamente para combater as bactérias que ali estavam, e ele voltou no mês seguinte, o módulo foi 29 de fevereiro, nesse mês ele já estava sem as questões sistêmicas, já estava sem sintomatologia, então foi procedida a obturação desse canal, desse dente no dia 29 de fevereiro de 2020. Aqui estão os dois exames radiográficos, né? Nesse exame a gente vê as duas raízes, nessa outra radiografia foi feita de modo a dissociar os canais da raiz mesial desse molar inferior. E aí, no final do ano, aqui, ó, no dia 3 de dezembro do mesmo ano de 2020, quer dizer, passados 10 meses, a gente percebe a melhora significativa na lesão. Então, o paciente é orientado a continuar com a preservação, mas aqui, ó, num prazo de 10 meses, você já vê a regressão da lesão. O paciente aqui, inclusive, a fotografia com dente em boca, já feita a restauração. Então, por que eu trouxe esse caso? Porque eu quero dizer a você que quando você conduz de forma adequada o tratamento endodôntico, sim, a gente tem cura na lesão. Quando eu digo conduz de forma adequada, eu quero dizer o quê? Quero dizer que você tem que estar atento às 3 questões que nós estamos abordando nessas 3 aulas. A mecânica, a ação da lima,
Lógico que a gente precisa de substância química auxiliar, porque só a lima não vai tocar em todas as paredes internas do canal. Lembra da complexidade dessa anatomia externa, desculpa, a complexidade dessa anatomia interna, que não é um canal, mas é um sistema de canais. Então, lembra das ramificações, das reentrâncias, dos istmos, dos canais laterais, do delta apical. A lima não vai tocar em tudo isso. Então, eu preciso da substância química auxiliar para limpar esse biofilme, resíduo bacteriano, enfim, limpar na região onde a minha lima não toca. Mas eu tenho que fazer tudo isso, usar a lima, usar as substâncias químicas auxiliares, pensando que as bactérias são o principal agente etiológico das patologias pulpares e periapicais e que elas induzem um papel importante para começar e principalmente para perpetuar esses quadros inflamatórios e até mesmo os quadros infecciosos, como é o caso desse menininho, desse adolescente que eu acabei de relatar. Então, lembra que você tem que se preocupar em combater essas bactérias, removendo as bactérias e muitas vezes precisando também de medicação intracanal. Inclusive, nós vamos fazer uma aula só sobre medicação intracanal, então fica atento ao nosso canal, se inscreve no nosso canal, curte o que você gostar, compartilha com seus amigos que também gostam de endodontia, para a gente poder trazer mais conteúdo para você. Então, um conteúdo que será fruto de nossas aulas será a medicação intracanal. Nesse caso, nós precisamos sim de medicação intracanal para neutralizar as toxinas bacterianas. Fica atento que vai ter aula sobre isso. Ah, professora, mas eu quero saber quem são essas bactérias. Então, no início da infecção endodôntica, a grande variedade e o maior número de bactérias que você encontra ali são bactérias aeróbicas estritas ou anaeróbias facultativas. Com o passar e a doença vai avançando, com o passar do tempo e o avanço da doença, ocorrem mudanças significativas nesse ambiente, né, que é o interior, que é a cavidade pulpar, e essa mudança traz uma diminuição na quantidade de micro-organismos aeróbicos e anaeróbios facultativos, e também da variedade de bactérias que tem ali. O que vai predominar nesse estágio da doença mais avançada? São micro-organismos anaeróbios estritos. Então, professora, mas para fins de conhecimento, quem são essas bactérias, né? Para fins, sei lá, você vai fazer um concurso e de repente tem uma questão. Para você tomar conhecimento das possíveis espécies de bactérias que podem estar povoando a lesão endodôntica. Então, a mais falada, a mais conhecida é o Enterococcus fecalis, mas não só ele. Existe uma outra quantidade de bactérias que estão aí presentes nessa lesão endodôntica primária. Está aí listada para você. Então, fica atento. E quando a doença já está mais avançada, eu tenho os anaeróbios facultativos, e aí são bactérias que precisam de um ambiente com pequena quantidade de oxigênio, porque elas vivem tanto na presença como na ausência de oxigênio. Destaque aqui para o Actinomycetes comicans. Eita, é um palavrão, mas aí é bom para você fixar na cabeça o nome dessa bactéria, que pode estar presente sim, e entre os anaeróbios estritos, e aí você veja um destaque aqui para Porphyromonas gingivalis, e aí lembra daquela íntima relação, uma relação muito estreita que existe entre a cavidade pulpar e os tecidos de sustentação do dente, ou seja, uma relação entre a endodontia e a periodontia, que é outro tema de aula que nós vamos trazer para você aqui no canal. Fica atento, se inscreve no canal, curte e compartilhe os nossos conteúdos. Então, era isso que eu queria trazer sobre as bactérias. E aí eu trago uma conclusão para você refletir, que o que a gente vê hoje na odontologia de um modo geral e na endodontia em particular é a indústria querendo trazer novas limas o tempo todo. Você sabe que limas mecanizadas, hoje existe mais de 400 sistemas de lima, materiais, biomateriais, tudo isso é importante sim.
A gente precisa que a indústria esteja acompanhando os avanços e disponibilize para a gente esse avanço. Mas muito, muito, muito importante mesmo é você estar atento às questões biológicas. Lembrar que dentro desse canal tem sim uma comunidade de bactérias ali muito bem organizada a propósito, e que meu objetivo no tratamento de canal é conhecer melhor aquilo que eu me proponho a eliminar, que são esses micro-organismos associados às patologias. Então, eu tenho que estar atento sim aos materiais que eu vou usar, às técnicas que eu vou usar, mas eu tenho que também estar atento às estratégias que vão combater essa bactéria. Então, essa era uma questão que eu queria levantar, que é importante quando você vai realizar um tratamento de canal de forma eficaz, eficiente, querendo devolver a saúde para o seu paciente. Fica conosco que nós traremos mais conteúdo para você. Um abraço e até a próxima aula.